Muita gente perguntou a minha opinião a respeito do Moraes Moreira, que faleceu recentemente. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco a respeito dele. Fala batera, sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sim. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para ficar em casa e evoluir no nosso instrumento, sair da estagnação e subir de patamar? Você ainda não conhece meu curso de bateria online? Ivan Buzik Curso Bateria. É um curso completo para você. Para quem está iniciando e precisa do melhor caminho para não ter vícios nem lacunas no aprendizado, e para quem já toca e quer subir de nível de maneira mais rápida, consistente e eficaz. São 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus e um acompanhamento via WhatsApp comigo mesmo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Durante a quarentena você pode adquirir o curso com um preço de mais de 50% de desconto, super parcelado. Vou fazer caber no seu bolso. Agora é a hora. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, para sempre. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, muita gente me escreveu, mandou mensagem pelas redes sociais, perguntando a minha opinião a respeito do Moraes Moreira, que faleceu dias atrás de uma maneira até surpreendente, vamos dizer assim. Antes de eu dar a minha opinião a respeito dele, não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E o que eu posso dizer a respeito dele é que para todo mundo da minha geração, né, que nasceu nos anos 60 e que estava saindo da infância, entrando na adolescência nos anos 70, no começo dos anos 70, o primeiro contato que a gente teve com o Moraes Moreira veio por intermédio de uma das faixas de um dos mais espetaculares discos da música brasileira, que é esse aqui, ó. Acabou Chorare. Deixa eu até tirar do plástico aqui para mostrar para vocês. Por quê? Porque essa aqui é a edição originalíssima. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Acabou Chorare dos Novos Baianos. Tá? Por causa de Preta Pretinha desse disco. Deixa eu até mostrar essa edição que vale a pena aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha que legal. Essa edição originalíssima, ó. Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Olha que foi. Bem bacana essa edição, né? Pois é, cara. Foi o primeiro contato que a gente teve com a voz do Moraes Moreira por causa do sucesso de Preta Pretinha desse disco aqui. Porque tocou muito na rádio. E a rádio, na época em que eu era adolescente, era fundamental pra gente tomar contato com o que estava acontecendo na música, né? Imagina, a internet era coisa de ficção científica. Aliás, o Moraes Moreira com os Novos Baianos, ou seja, junto com o Galvão, com o Pepeu Gomes, com a Baby Consuelo, com o Paulinho Boca de Cantor, com o Dade, que era o baixista, que depois foi pra Cor do Som, o Jorginho Gomes, que era um baterista sensacional, irmão do Pepeu Gomes. Toda essa turma, eles, de uma certa forma, eles foram pioneiros em abrir a cabeça dos moleques roqueiros do começo, na primeira metade dos anos 70. E isso é fundamental, assim, para explicar por que a gente tem esse apreço pelos Novos Baianos, especialmente por esse disco aqui. E no caso do Moraes, cara, era uma coisa interessante porque, assim, ele tinha não só ele, né, mas, assim, ele e a banda, eles tinham uma verdadeira devoção pelo João Gilberto. Principalmente o Moraes Moreira, porque a própria maneira de tocar violão do Moraes, e que era uma maneira muito elegante de tocar, e a própria voz do Moraes Moreira, que ela soava perfeita para as músicas dos Novos Baianos e para as músicas da carreira solo dele. Mas assim, não era o tipo de voz que você fala, nossa, que voz linda. Aliás, é muito provável que se o Moraes Moreira fosse candidato, fosse algum tipo de calouro de programa de televisão, ele seria agongado, tá? Mas a voz dele cabia perfeitamente nas canções dos Novos Baianos e também nas canções da carreira solo. Algo como por exemplo, acontece com o Chico Buarque, por exemplo.
E assim, uma coisa que o Moraes tinha era um ecletismo muito grande. Porque o som dele, cara, ele abraçava de uma maneira muito carinhosa o samba, o baião, o shot, o frevo, né? E um pouquinho de rock até. Eu sempre pensei no Moraes Moreira, dentro dos Novos Baianos, como uma espécie de um contraponto àquela fúria roqueira do Pepeu Gomes, né? Pepeu Gomes já estraçalhando na guitarra, e o Moraes, eu acho que ele trazia um contraponto mais, vamos dizer assim, melódico, mais tranquilo, mais dinâmico, vamos dizer assim. E eu tenho também a sensação, a minha opinião, cara, que o Moraes Moreira foi um dos caras fundamentais, junto com o Luiz Caldas, vamos dizer assim, para se formar aquilo que depois, mais tarde, veio a ser chamado de Axé Music, né? Com todos aqueles desdobramentos horríveis que a Axé Music teve, mas isso evidentemente não era culpa nem do Luiz Caldas e muito menos do Pepeu Gomes. Os caras não eram culpados de terem criado esse monstro que depois se tornou. Mas enfim, isso é uma outra história que depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso. E é engraçado porque assim, essa devoção que o Moraes Moreira tinha ao João Gilberto e aos próprios caras, fez com que os Novos Baianos, que até então era uma banda meio de rock, ela trouxesse essa coisa da música brasileira, mais da bossa nova, do samba, e exatamente esse encontro, né? Todo mundo já sabe como é que funcionou, como é que os Novos Baianos encontraram o João Gilberto, que acabou resultando nesse disco aqui, que é um disco realmente espetacular. Num determinado momento, se não me falha a memória, foi em 1975, o Moraes Moreira saiu dos Novos Baianos. E ele saiu por dois motivos. Primeiro, porque aquele lance de morar todo mundo num sítio, né? Você sabe dessa história, que eles moravam todos num sítio, era uma comunidade e tal. Isso é uma coisa que começou a incomodar muito o Moraes, por conta das crianças que estavam ali. Ele achava, por exemplo, que as crianças não estavam tendo a devida, vamos dizer assim, a devida atenção, a devido cuidado ali naquele meio de gente maluca. E ele disse em algumas entrevistas que várias vezes ele tentou convencer as pessoas a saírem daquele sítio. E ninguém queria sair. Isso, aliado ao fato de que o Moraes queria emplacar umas canções dele que os caras dos Novos Baianos não estavam afins de fazer, isso fez com que o Moraes realmente saísse dos Novos Baianos e fosse para uma carreira solo. Uma carreira solo que inclusive tem 3 discos muito legais, que eu estou tentando comprar esses LPs, e toda vez que eu encontro esses discos estão em mau estado, cara. Eu não dou sorte na hora de encontrar. Os discos são o Moraes Moreira, de 1975, um chamado A Cara e a Coragem, de 1977, e um outro chamado Alto-Falante, também, se eu não me engano, do mesmo ano. E quando você ouve esses discos, cara, você tem a exata noção do por que o Moraes saiu dos Novos Baianos. E um outro mérito que o Moraes teve, incluindo mostrar para nós, né, que a gente era roqueiro naquela época, né, só queria saber de rock, além dele ter contribuído para a gente abrir um pouco a cabeça da gente em relação aos Novos Baianos, por causa do Caboclo Horário, o Moraes, ele teve o mérito, cara, de levar para aquela esfera roqueira, né, a existência do trio elétrico do Dodô e Osmar. Sabe como? Quando ele botou letra num tema instrumental do trio, chamava Código Morse. E ele botou uma letra e ele transformou aquilo numa canção chamada Pombo Correio. E quando a gente ouvia Pombo Correio, cara, você podia ser o roqueiro mais radical. Quando você ouvia Pombo Correio, cara, não dava pra gente esconder um certo sorriso quando a gente ouvia aquilo, né? Assim como quando a gente ouvia o Lá Veio o Brasil Descendo a Ladeira, de 1979, que aliás tem uma história muito boa. O meu grande amigo Sérgio Martins, ex-jornalista lá da Veja, ele lembrou dessa história recentemente, e eu acho muito legal contar aqui, que esse título, Lá Veio o Brasil Descendo a Ladeira, na verdade foi uma frase do João Gilberto. O Moraes estava andando com o João Gilberto, próximo de uma favela,
e eles viram uma mulata espetacular descendo, né, as ruas da favela. E o João Gilberto virou e falou assim: lá vem o Brasil descendo a ladeira. O Moraes ficou tão maravilhado com essa frase que ele acabou criando essa música, que é muito legal, muito bacana. Recentemente, o Moraes, e ele tem uma carreira muito digna, viu? Toda a discografia do Moraes, tem uns discos que eu não gosto muito, que acabou soando meio pasteurizado. Mas eu ainda estou atrás daqueles 3 primeiros que eu vou encontrar em ótimo estado ainda. Mas isso é outro assunto. Durante essa carreira digna do Moraes, de uns tempos para cá, ele andou apresentando alguns problemas muito visíveis, principalmente na voz, que nunca foi uma voz, né, que a gente pudesse considerar um grande cantor, né? Eu assisti alguns shows recentes do Moraes, cara, e eu vi ele cantando muito mal. Eu achei, inclusive, que ele já estava um pouquinho debilitado. Ele, inclusive, se eu não me engano, em janeiro agora, ele fez um show em Salvador, junto com um dos filhos dele, o Davi Moraes, que é bom guitarrista. E ele estava tocando sentado. Então, ele já estava com uma debilidade física. Mas, assim, o espírito do cara ainda tinha um certo fogo, vamos dizer assim, né? Tanto que, inclusive, ele recentemente se meteu numa discussão com a Baby Consuelo, né? Que agora é Baby do Brasil e virou evangélica. Porque o que acontece, cara? A Baby, ela deu uma declaração dizendo que um espetáculo musical recente que conta a história dos Novos Baianos, né? Um tipo de musical, né? Inclusive a direção musical desse espetáculo é do Pedro Baby, que é filho do Pepeu Gomes. E a direção do Otávio Miller, se me falha a memória. E a Baby reclamou, cara, porque ela queria que esse musical ele fosse evangélico, que não ignorasse que os Novos Baianos usaram drogas no passado. Ela queria que o musical tivesse esse tipo de direcionamento. E ela chamou esse musical de ficção. Cara, o Moraes ficou puto da vida, cara, e deu uma declaração dizendo que isso que ela tinha falado era um total absurdo, porque, na verdade, as drogas fizeram, sim, parte da vida e do processo de criação de várias músicas dos Novos Baianos. Tem canções, por exemplo, vou citar aqui a Menina Dança, o Tinindo Trincando, Os Pingos da Chuva, por exemplo, são 3 exemplos de canções que você vê nitidamente que o pessoal tomou ácido, fumou maconha, aquela coisa toda. Isso também foi influência do João Gilberto, que também era chegado num baseado, você entendeu? Então, assim, não adianta negar o passado. E o Moraes, ele respondeu de uma maneira muito enfática isso, e que é verdade. E aí o que aconteceu? E aí, de uma maneira surpreendente, dias atrás, a gente recebeu a notícia de que ele morreu, aparentemente de um ataque cardíaco durante o sono. Infelizmente, a gente perdeu uma figura maiúscula dentro da história da música brasileira. E eu recomendo muito que você que tem um preconceito com relação ao Moraes Moreira, em relação ao som, ouve com atenção esses 3 primeiros discos. Esses 3 discos que eu estou atrás já há muitos anos para encontrar em ótimo estado. Eu tenho, uso os serviços de streaming que tem por aí. Você vai perceber que é um som muito legal e que tinha uma brasilidade explícita e contagiante. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito do já saudoso Moraes Moreira. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal, não esqueça de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto em poucos dias com mais um vídeo interessante aqui para vocês, beleza? Um abração, saúde e até a próxima.